Amigo Zanella, tudo bom? Deixa eu abrir para me apresentar ele, que ele não me viu. Zanella, tudo bom? Eu sou Abraão Rodrigues. O áudio está ruim. Acho que não está ouvindo. Ah, não. Zanella. Tá funcionando normal aqui. Está fechado o som dele. Ele não está me ouvindo. Você me falaria alguma coisa. Zanella, você me ouve? Ah, Sim, ok. Seu som está fechado, tá bom? Se quiser falar alguma coisa. Eu não lhe ouço, Zanella. Eu não lhe ouço. Agora sim. Agora sim, agora sim. O host precisava me liberar e liberou agora. Né? Tudo bom? Tudo bem, como é que está? Muito Prazer. obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Conversando com o Fernando, a gente sentiu que você estava com uma certa dificuldade, mas deu tudo certo, você disponibilizou o seu tempo para estar conosco. Eu sou Abraão Rodrigues, certo? Eu vou virar a câmera para você conhecer, e o professor Sérgio Pérez também, que é um dos nossos palestrantes, conhecer o nosso presidente do Conselho Temático no Ambiente aqui da FIEP. Só um momentinho. Ok. boa noite. Roberto e Sérgio, sejam muito bem-vindos. Quero inicialmente agradecer a participação de vocês no nosso FIEP Ambiental, que vem enriquecer com o conhecimento que você tem e que vocês podem transmitir para a classe empresarial e todo o público que acompanha o nosso FIEP Ambiental. Então, fica desde já registrado os nossos agradecimentos. Daqui a pouco a gente dá início ao nosso FIEP Ambiental e eu passo a palavra a um de vocês. Vocês têm em torno de 20 a 25 minutos para a colocação e a apresentação de vocês, e, posteriormente, a gente abre para perguntas e depois a gente faz um pequeno debate. Geralmente, a gente tem um tempo médio de 1 hora e 30 minutos. Essa é a prática que a gente tem. Então, daqui a pouco a gente está dando início. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Prazer em conhecer o Sérgio. Já ouvi Obrigado. seu nome aí em algumas oportunidades aqui no meio. Então, é um prazer estar com você nessa mesa aqui. Da mesma forma, Zanella. Já admitiu? Se tiver, você me fala, tá certo?
Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Anísio Coelho, estou como presidente do Conselho Temático do Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Temos a oportunidade de darmos início a mais um FIEP Ambiental, que é justamente esse espaço que nós temos mensalmente, no sentido de que a gente tem a oportunidade de debater temas ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade. E hoje nós vamos ter o prazer e a grande oportunidade de ter dois palestrantes que trarão muitas informações e dados que vão nos enriquecer no sentido de que a gente possa incorporar nos nossos negócios, nas nossas atividades. E o nosso FIEP ambiental de hoje é a transição energética e ela voltada para a viabilização do biogás e do biometano. A gente está sabendo da necessidade que a humanidade como um todo precisa mudar seus padrões de consumo e seus padrões de produção, principalmente em função das mudanças climáticas, que é uma realidade que a gente está assistindo a cada dia esses eventos, e, com isso, a gente precisa ter uma mudança de postura, a gente precisa ter uma mudança de comportamento. E essa parte energética é fundamental. A gente sabe que o Brasil hoje é uma referência em termos de energias renováveis e que esse novo mundo que a gente precisa caminhar para a descarbonização, o Brasil tem, em função dos seus recursos naturais, ele tem toda a condição de ser a vanguarda a nível mundial dessa transição energética, porque o nosso leque de alternativas são muitos. A nossa diversidade de fontes de energia renováveis também. A gente está assistindo agora, no Nordeste, o êxito da energia eólica, o êxito da energia solar, e a gente já tem há bastante tempo a biomassa através do etanol, através do biodiesel, do carvão vegetal, e agora a gente tem outra frente agora que é extremamente promissora, que é a do biogás e do biometano, que é justamente para se aproveitar em diversas áreas. E uma área extremamente promissora é justamente o setor sucroalcoquímico, no sentido da obtenção do biometano através da fermentação anaeróbica da vinhaça incorporada junto com a torta de filtro, e daí se obtém o biometano e também o aproveitamento em aterros sanitários, que a gente precisa estimular os aterros sanitários a efetivamente eles recolherem esse metano que é gerado no processo de decomposição e esse metano ser incorporado ao processo produtivo. Então, temos também, nessa parte de estação de tratamento de esgoto, é outra oportunidade muito grande. Então, o leque de oportunidades são enormes e a gente está aqui justamente para trazer para a classe empresarial, para os profissionais liberais, todos que formam o nosso FIEP ambiental, essas informações. Então, a gente tem dois convidados, o Roberto Zanelli, que é diretor técnico comercial da Copergás, que é justamente uma instituição fundamental para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. A sua contribuição é muito grande em viabilizar uma fonte energética extremamente eficiente e dos combustíveis fósseis é aquele que realmente que traz menores danos ao meio ambiente. E, posteriormente, vamos ter o professor Sérgio Pérez, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, diretor da área de sustentabilidade e energias renováveis, que também vai trazer a sua experiência, a sua visão
e o que ele pode passar de mensagem assim para todos nós. Então, eu vou ter o prazer e a oportunidade de passar a palavra para o doutor Roberto Zanelli, que ele disporá entre 20 e 25 minutos. Depois a gente ouve o doutor Sérgio, depois a gente tem um momento de debate. Então, já agradecendo muito a participação. Doutor Roberto, por favor. Boa noite, pessoal. Agradeço imensamente ter aqui essa oportunidade de estar dividindo com vocês como a Copergás está vendo essa mudança, né, da matriz energética, e aproveitar para apresentar um pouco a Copergás e falar como que nós estamos trabalhando essa condição para propiciar essa transição e ser um parceiro, de fato, para diversas iniciativas do Estado de Pernambuco, para essa mudança e essa melhoria da matriz energética do Estado. Então, eu vou, para suportar a minha fala, vou compartilhar a tela aqui, uma apresentação, para poder guiar aí vocês dentro da minha temática, né? Acho que todos estão vendo a apresentação. Em Sem positivo. problemas, né? Ótimo. Bom, então, eu já me apresentei, sou Roberto Zanelli, diretor técnico comercial da Copergás. Estou aqui em Pernambuco há 5 anos, na Copergás, já tenho 30 anos, mais de 30 anos de experiência na distribuição de gás, em São Paulo, Brasil, e agora feliz aqui em Pernambuco, né? Então, a Copergás, né, é uma empresa, sociedade de economia mista, formada por empresas do grupo privado Commit e Mitsui, mais o governo do estado de Pernambuco. E tem praticamente 30 anos, né? Ela foi criada em setembro de 92, está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco e é a responsável por toda a concessão e distribuição de gás no estado, né? Aqui, rapidamente, só para vocês identificarem, né? Realmente, o governo do estado tem 51% das ações ordinárias, né? Montando a composição. Commit e Mitsui complementam o grupo das ações, né? Então, como nós falamos aí um pouco, né, hoje, nossa base energética, né, essencialmente, ela é feita pelo gás natural que tem sua origem fóssil, né, que é a exploração do petróleo, é decorrente disso, e é o veículo que nós utilizamos hoje para fazer a distribuição de energia dentro do Estado, né? Então, só para ajudar um pouco algumas pessoas a entender, ela vem de um supridor, hoje ela está dividida nos grupos Petrobras, Shell, que nós temos hoje no nosso portfólio. Então, essas empresas fazem a prospecção, fazem a purificação do óleo, a separação do óleo e gás na exploração, levam para as plantas em terra, né, que nós chamamos as UPGN, e fazem o sistema de transporte, e a Copergás recebe o gás dos supridores através dos city gates, que nós chamamos, são pontos de entrega, e a partir daí faz todo um processo de odorização, filtragem, regulação do gás e distribui pelas redes de distribuição, que são tubos de aço, tubos de polietileno, até chegar aos clientes finais, que podem ser indústrias, comércios, GNV e residências, né? Nós também temos algumas operações que são fora do sistema de distribuição, nós chamamos de redes locais. No caso específico, nós temos 2 operações que estão muito distantes da nossa malha de distribuição, que é em Petrolina e Garanhuns. Então, esse gás liquefeito, ele é transportado por carretas, né, até a cidade, no caso representado pelo regás, onde esse gás liquefeito é regaseificado, injetado numa malha, numa rede de distribuição, atingindo os clientes finais. As vantagens hoje, né, do gás natural ainda tem associado com a redução de custos, tem um baixo impacto ambiental, versatilidade, fornecimento contínuo pelas redes de tubulações, segurança e a qualidade do seu produto.
Importante aqui destacar, por que eu vou falar aqui de quem que nós atendemos, né? Porque é a forma como os produtores de biometano podem entender como nós vamos ajudar muito na distribuição de gás, como nós vamos poder levar para os clientes, né? Então, hoje nós temos nossa base, basicamente, indústrias, o segmento veicular, muitos conhecem, né? O setor autoprodutor, aqui na realidade, é a refinaria, a Reneste, né? Que se abastece de gás natural. O setor comercial, residencial, que são os outros usuários do gás natural. Nós já temos hoje 129 indústrias, né? E, por exemplo, aqui é um exemplo de um cliente, né? O Grupo Petrópolis, que fica na região de Igaraçu, onde ele tem o abastecimento de gás natural, né? Mas também tem parte da geração de energia dele através da biomassa, né? Como o próprio Anísio comentou, né? Então, nós somos um conjunto de soluções para atender as indústrias, né? E o importante, né, a Copergás como um todo, é a quantidade de segmentos em que ela atua, né? Ela atua, como vocês podem ver aqui, em diversos segmentos, do petroquímico, da parte de vidro, bebidas, alimentos, metalúrgico, cerâmica, papel e celulose. Então, tem essa multiplicidade de indústrias, né? E todas elas, né, ou grande parte delas, já começam a ter essa agenda de descarbonização. Então, é importante ter a Copergás como um veículo para poder alcançar esses clientes que querem descarbonizar a sua base energética. Temos os postos, que todos vocês já conhecem, né? Como todos os veículos de aplicativos. Estamos trabalhando aí na questão de também criar corredores azuis para fazer a frota de pesados poder transitar no estado de Pernambuco e em outros estados utilizando hoje gás natural e quem sabe amanhã o biometano. Temos diversos comércios, né? Mais de 1.000 unidades consumidoras, 76 mil residências hoje sendo abastecidas pelo gás natural, né? No estado de Pernambuco. E aqui uma visão, né, de alguns dos nossos clientes, né? Temos grandes clientes industriais muito conhecidos aqui no estado, né? A Vivix, que fica em Goiânia, a Moura, que fica no Agreste, né? Na região de Tacaimbó, depois Belo Jardim, né? Mondelez, então, é um espectro grande de clientes, né? Todos realmente também com muita intenção de descarbonizar as suas bases energéticas. E aqui para uma foto, né, da Copergás, onde que ela atua. Hoje nós atuamos basicamente em 29 municípios, né? Vocês podem ver que nós temos uma concentração muito grande na margem, né, no litorânea do estado, né? Porque basicamente, por que isso ocorre? Por onde nasceram os principais gasodutos de transporte da Petrobras. E ali nós temos todos os nossos pontos de entrega, fazendo a malha de distribuição muito mais adensada em Recife e região metropolitana, mas temos essa linha que já vai saindo de Recife e hoje até o ponto mais extremo da nossa rede de distribuição, construída por dutos, que está lá em Belo Jardim, né, que é o ponto final da nossa rede. E depois nós temos um destaque, né, como eu falei, das redes que estão bem distantes, mas abastecidas por GNL, que é Petrolina e Garanhuns. Temos diversos projetos aqui em desenvolvimento, destacando aqui de novo no mapa, né? Petrolina e Garanhuns, nós estamos lá, mas estamos ainda ampliando ainda mais a nossa rede de distribuição, mas estamos com projetos grandes para atender a região de Escada, Pesqueira, Arco Verde, né, Araripina. Quer dizer, são ainda grandes áreas e grandes polos que nós vamos desenvolver o sistema de distribuição de gás. Nossa rede de distribuição, para mostrar ainda a força da capilarização do nosso sistema, a nossa previsão em mais 7 anos, 6, 7 anos, praticamente crescer em 700 quilômetros de rede, né? Nossa base de rede instalada, né? Um crescimento
bem significativo a cada ano. Aqui outro projeto que nós estamos trabalhando com vários empreendedores, sejam empreendedores locais e também em parcerias com Scania, MWM, a condição de viabilizar dentro do estado de Pernambuco, nós chamamos de Corredor Azul, e vai possibilitar o quê? Que transportes de frota pesada, caminhões, possam se deslocar à base de gás, tanto desde Recife, chegando até o extremo de Petrolina e Araripina, ou seja, então, nossa meta é construir postos avançados de abastecimento que permitam que quem queira, seja de frota leve ou frota pesada, usando gás natural ou amanhã o biometano, possa, de fato, usar nas suas frotas produtos mais nobres e menos poluentes, atendendo todo o estado. E aí, assim, né, vamos só um pouquinho aí, sem querer entrar muito numa agenda muito específica, mas por que o biometano, né? O que é o biometano? Então, nós temos aí, geralmente, a produção do biometano a partir de resíduos urbanos ou resíduos agroindustriais, que vão gerar, num primeiro momento, o biogás, né? O biogás hoje já é muito utilizado, principalmente para a geração de energia em diversas plantas aqui em Pernambuco, como também no Brasil. Mas para ele virar um biometano, que é o nosso interesse como distribuidora, né? Ele precisa passar por um processo de purificação, para eliminação de alguns elementos que vão tornar o biogás, de fato, no biometano. E esse biometano, né, será distribuído ou através de redes de gasodutos, né, ou também podendo ser distribuído por operações de gás natural comprimido ou gás natural liquefeito para chegar nas bases de consumo, que serão as indústrias, as residências e também o ambiente veicular. Por que nós estamos olhando para o biometano, né, nessa transição? Tem o seu aspecto de redução de efeito de gás estufa, né? Todo mundo, o maior aproveitamento dos resíduos orgânicos, né? Eu acho que um grande benefício que o biometano, junto com o biogás, tem é que você realmente começa a aprimorar a cadeia de tratamento de resíduos, né? Dando realmente uma regulação para o tratamento desses produtos, trazendo, né? Hoje, antigamente nós chamávamos os aterros sanitários de lixões, hoje já estão sendo classificados como ecoparques, porque eles têm uma contribuição para a sociedade muito importante, desde a melhoria do ambiente das pessoas que trabalham na coleta seletiva, na exploração dos produtos recicláveis, como também da sua valorização como energético, né? Então, é um produto, né, não poluente, está muito focado e está na agenda de diversas indústrias, né, para a pegada zero de carbono. Existem vários programas de incentivo para que tanto as indústrias como os projetos de desenvolvimento tenham aí subsídios em linhas de crédito e que as próprias indústrias também se beneficiem na tomada do biometano, podendo criar créditos de carbono e negociar no mercado e também valorizando o seu produto dentro dessa cadeia de aproveitamento e melhoria dos energéticos. Aqui, né, só para visualizar um pouquinho, de uma forma mais didática, né, para ver assim como, de fato, o biometano pode e deve e vai entrar na cadeia das empresas distribuidoras de gás, né, a partir da sua produção, indo diretamente para redes e tubulações que podem fazer a distribuição de gás e chegar a qualquer tipo de cliente. Também as opções de gás natural comprimido, GNL, também podem ser transportados e levados para cidades mais distantes da rede de distribuição, criando, como nós temos, por exemplo, na Gás Brasiliano, né, cidades sustentáveis, praticamente projetos já 100% abastecido por biometano. A Cegás foi uma das pioneiras aqui no Nordeste, recebe aterros de
o biometano oriundo de aterro sanitário e já injetando na sua rede de distribuição e abastecendo diversos clientes. A Copergás já está com um projeto em desenvolvimento, que eu falo rapidamente à frente, que a Sulgás também nesta mesma linha. E rapidamente, em números, né, a gente pode ver que a produção mundial de biogás e biometano, né, ela chega aí a 82 milhões de metros cúbicos por dia. E quando nós olhamos um pouco dessa fatia, né, olhando os mercados e a potencialidade do Brasil como um todo, nós temos aqui o Brasil, né, com esse pedacinho da pizza aqui de 9%, né? Então, ainda é muito pequeno frente à potencialidade que o Brasil tem para esse segmento, né? E aqui, mais especificamente para o Brasil, esses 7 milhões de metros cúbicos, hoje, basicamente, muito aproveitado na geração de biogás, na produção de energia elétrica por diversas empresas, indústrias e agroindústrias, e acaba culminando num baixo ainda potencial, né? Ou seja, numa baixa entrega de 400 mil metros cúbicos de biometano para utilização nas redes de distribuição. Aqui é um pouco do mesmo, ou seja, mas a origem desse biometano acaba vindo, né? Como nós falamos, de aterros sanitários, algumas aplicações específicas das indústrias, mas o setor agro-superenergético é um setor que tem muita potencialidade para fazer essa geração desse biometano. Aqui uma foto, né, tirada aqui do seu biogás, que a gente pode enxergar aonde estão as plantas de geração de biogás e futuramente de biometano no estado de Pernambuco. Então, nós vemos que temos lá uma operação grande em Petrolina, outra em Caruaru, e algumas, mais 5 ou 6 em desenvolvimento na região metropolitana do Recife, né? Então, ainda temos aí muita oportunidade para desenvolver dentro do estado, para poder realmente fazer a ampliação da oferta desse energético mais nobre, mais renovável, né? E, como nós falei no começo, né, ou seja, a Copergás firmou o contrato, né, com a empresa Horizon, né? Ela é detentora da exploração de um aterro sanitário aqui em Jaboatão, em Guararapes. Então, firmamos um contrato com eles, com previsão mínima aí de fornecimento de 60 mil metros cúbicos de biometano, né? Um contrato de 10 anos, para ser injetado na nossa rede e, consequentemente, podemos começar a levar biometano para a nossa base de clientes. E temos aí como um alvo aí, final de 2024, que essa operação esteja apta para fornecer biometano para as nossas redes de distribuição. E aí, de fato, por que a Copergás é importante nessa transição, né? A Copergás é uma empresa, nós falamos, do governo do Estado, mesmo sendo de economia mista, mas é uma concessão. E aí a concessão é um processo, é uma empresa regulada, né? E com uma regulação, você tem realmente uma possibilidade de ofertar e de explorar o negócio de distribuição de gás de uma forma muito mais isonômica, né? Então, ou seja, nós temos o mesmo tratamento para todos os clientes dos diversos segmentos que nós atendemos, como eu falei lá, do segmento residencial, industrial, comercial, GNV. Então, ou seja, os nossos preços, a nossa qualidade de serviço, ela é monitorada pela ARP, né, que é a Agência Reguladora do Estado de Pernambuco, mas com isso nós temos uma proteção para os clientes finais e que a nossa relação com todos eles é de uma forma igualitária e com tarifas conhecidas por todos, né? O elemento importante da participação da Copergás nesse processo, nessa transição, é a nossa capacidade de distribuir, né? Ou seja, então, esse gás, né, por exemplo, com essa parceria que nós firmamos com a Horizon, então, a injeção desse gás na nossa malha de distribuição, e à medida que nós
consigamos ter novas parcerias a partir do desenvolvimento desse mercado no estado de Pernambuco, a nossa malha de distribuição, né, que conta hoje com mais de 1.000 quilômetros de rede de distribuição de gás, pode chegar a muitos clientes, a muitos municípios, né? A nossa presença em praticamente 30 municípios vai poder também tornar que a rede esteja até muito mais próxima de quem possa desenvolver soluções de produção de biometano para que a gente possa disponibilizar isso para todos esses clientes. Corredores azuis, né? Como eu mostrei no mapa anterior, né? Vai ligar desde aqui de Recife, capital, até Petrolina e Araripina, através de postos de combustíveis adaptados para veículos leves e também para caminhões. À medida que nós tivermos o biometano, realmente muitas indústrias vão poder se beneficiar de ter realmente frotas de caminhões para fazer o transporte, também usando o GNV no primeiro momento, mas o biometano podendo ampliar e realmente comunicar para seus clientes que a sua cadeia está cada vez mais se esverdeando, né? Como todo mundo fala. E, claro, a Copergás tem um nível de qualidade e segurança, né? Nós estamos já há 30 anos operando no estado de Pernambuco. É uma empresa que tem tríplice certificação, focada na qualidade dos seus processos, na qualidade de atendimento dos seus clientes, na qualidade com o meio ambiente. E é uma empresa que já tem uma gestão de operação, ou seja, fica muito melhor, muito mais fácil para quem for produzir o biometano aqui dentro do estado, né? Poder ter essa parceria junto com a Copergás e nós fazermos essa entrega da molécula mais verde a todos os clientes, né? Podendo ser incorporado no nosso processo a distribuição, a cobrança, o fornecimento contínuo desse gás, ou até ser um meio condutor de ligação entre essa planta e o cliente final, se esse cliente final for um cliente do Mercado Livre que possa estar comprando essa molécula, independente de ser da Copergás, mas se beneficiando através da malha de distribuição da Copergás para poder fazer esse consumo. Então, aqui nesse slide, né, praticamente é o que eu queria aqui deixar mais evidente, né, por que a Copergás pode e é um elemento importante para viabilizar essa transição, é justamente por isso, pela sua capacidade de distribuição, sua capacidade de capitalização e já levar para muitos dos clientes que nós temos hoje já na base de clientes, já temos vários clientes aí que eu passei e mostrei, principalmente clientes industriais, eles estão em processos de realmente descarbonização da rede. Então, à medida em que a gente ampliar a nossa base de suprimento para biometano, com certeza, muitos clientes mais vão querer essa parceria com a Copergás para adquirir o gás que vai estar cada vez mais verde e podendo beneficiar todo o estado, né, com a remoção de elementos poluentes, mas também fortalecendo e, quem sabe, até trazendo mais indústrias para a base do estado de Pernambuco e aumentando a sua capacidade de desenvolvimento, a capacidade de geração de emprego e de geração de riqueza para o estado e para as pessoas. Okay? Então, aqui eu praticamente deixo o fim da minha apresentação para a gente seguir com o professor Sérgio e depois as perguntas que forem criadas aí para nós. Okay? Abra para o doutor Anísio, Aldo. Então, Anísio, aí eu passo aí, não sei se você quer passar para o professor Sérgio a continuidade. Primeiro eu quero agradecer pela sua apresentação, muito importante esse esclarecimento da estrutura da Copergás, porque a gente sabe que a energia é estratégico para a indústria, e a Copergás tem um papel fundamental, principalmente nesse momento da transição energética, a Copergás, no sentido de suprimento do biometano, que é um potencial grande
e como você já colocou aí, depois a gente vai aprofundar, mas a gente vê que o potencial de crescimento da Copergás é muito grande. Ela já presta um bom serviço, um grande serviço, mas pode crescer muito mais ainda no sentido de colaborar com a viabilização dos empreendimentos industriais em Pernambuco. Então, eu peço para você aguardar um pouco, a gente vai ter uma outra palestra e, posteriormente, a gente faz um debate, certo, Alberto? Então, eu quero, antes de passar a palavra para Sérgio Pérez, o professor, eu só quero registrar que, junto aqui a mim, essa é uma iniciativa do Conselho Temático do Meio Ambiente da FIEP. Então, eu tenho a participação de companheiros aqui do Conselho Temático, o Tiniel Barbosa, o Emerson Gonçalves, o Apurinan Caldas. Então, essa é uma ação do Conselho Temático de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Professor Sérgio Pérez, por favor, o senhor com a palavra. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Então, tá certo. Eu vou agora, então, compartilhar a minha tela, tá? Para a gente começar a falar aí agora. Apareceu a tela? Não, né? Sim. Eu não estou vendo a minha tela, a tela não, viu? Estou vendo agora. Ok. Então, vê o seguinte, eu vou falar aqui um pouco sobre a produção de biogás, biometano e hidrogênio a partir de resíduos e falar do potencial de Pernambuco, tá ok? Então, a partir daqui, a gente sabe que a motivação disso aí tudinho é reduzir os efeitos da mudança climática devido ao aquecimento global. Todo mundo preocupado com o que está acontecendo. E aqui a gente vê que a China e os Estados Unidos, junto com a Índia, isso aí já faz 50% das emissões de gás de efeito estufa no mundo, certo? E o Brasil só contribui com 1%. Mas, se a gente considerar o Brasil continente, se a gente chegar e verificar nas grandes metrópoles, as emissões são tão grandes quanto, porque tem indústria, tem carro, tem resíduos, certo? Então, a gente precisa chegar e ter essas ações para poder chegar e combater isso aí. Então, aqui são as notícias de Pernambuco, isso aqui é mostrando, através do inventário, que o lixo, o esgoto e a agropecuária lidera as emissões do gás de efeito estufa em Pernambuco, isso aí foi em 2019, tá? E aqui a gente tem as emissões até 2020, no qual a gente vê aqui, ó, que os resíduos e o transporte, eles se alternam como os maiores emissores do gás do efeito estufa. Energia também participa, tá? A parte de indústria, esses dados não são tão disponíveis, então fica mais ou menos deficientes essas informações. Mas aqui a gente vê que tanto o resíduo como o transporte são importantes. Então, se a gente usar os resíduos e usar no transporte e na energia, isso aí você vai ter uma redução bastante significativa das emissões desses gases de efeito estufa. Tá? Então, as metas que Pernambuco tem, os compromissos do Brasil, é redução de 37% até 2025, atingir a neutralidade até 2050, certo? E, apesar de chegar e falar que tem que reduzir, houve um aumento das emissões do gás de efeito estufa em 2021. Tá? Então, veja o seguinte, e aqui a gente tem que falar que o que quer reduzir são as emissões de CO2 de origem fóssil. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então, o que eu vou falar aqui é contribuir um pouco com a valorização dos resíduos para a produção de biogás e biometano, mostrar o potencial de produção desses gases aqui em Pernambuco, mostrar também algumas rotas de produção de combustíveis sustentáveis, que inclui o hidrogênio sustentável, o metanol, outros combustíveis avançados líquidos, que podem usar o biogás e biometano como matérias-primas,
combater o passivo ambiental causado pelo resíduo, reduzir seu descarte em aterros e lixões. Pernambuco está livre de lixão, mas não está livre das emissões causadas nos aterros, tá? Porque nem todos aproveitam, e mesmo daqueles que aproveitam, tem sempre emissão fugitiva, isso aí é problemático, e informar ações que a gente tem que chegar e atender as recomendações da ONU através das ODS. Então, só para mostrar um pouquinho aqui, são 17 objetivos, e a gente está aqui, na ação contra mudança global do clima, e isso aqui eles têm os seus aspectos que está ligado à energia acessível e limpa, à inovação, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, e todos isso aqui tem reflexo nas outras. E isso aí a gente só consegue atingir os objetivos se a gente tiver as parcerias e esses meios de implementação. Ninguém sozinho consegue fazer nada. Cada um tem uma especificidade e cada um pode chegar e aproveitar. Eu estou vendo a mensagem aqui de Cláudia, o lixão de lá foi encerrado, tá? E a gente tem que chegar, e daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso aí. E essa parte de transição energética, a gente vê o seguinte, que a gente começou na história do mundo usando a madeira, a lenha, uma parte de gramíneas, né, para poder chegar a fazer isso. Depois teve uma transição. Primeiro foi a parte de biomassa, depois passou a parte de carvão, revolução industrial, petróleo, e a partir daí começaram a produção de combustíveis líquidos, e a gente começou agora, tá, a produção de metano, utilização de metano, então entrando na fase de gasosos, e agora, em 2001 quebrado, está se falando muito do hidrogênio, e a gente tem que chegar e verificar quais são esses gases que têm esse papel no nosso futuro. Então, tem aí o hidrogênio, também tem o biometano, tem o próprio biogás, e a partir desses combustíveis, a gente pode chegar e colocar aqui os combustíveis sustentáveis. Bom, já está aqui o biometano, aqui é o combustível sustentável de aviação, que é o bioquerosene. Aqui a gente tem o metanol, o dimetil-éter, que é um substituto do diesel, tá? E outros novos combustíveis, e a gente tem ainda que colocar os eletrocombustíveis, certo? E a gente vai ter aqui também essa parte utilizando resíduos e também a biomassa. A primeira pergunta é o que é o biogás? Não sei se todos sabem o que é, mas é um combustível gasoso obtido a partir da degradação anaeróbica de resíduos orgânicos, oriundos de animais e vegetais, que é composto basicamente de metano e dióxido de carbono, logicamente mais metano, que é exatamente a parte energética, tá? E aqui a gente tem as etapas de produção do biogás, que você tem que primeiro usando os orgânicos biopolímeros, que são os orgânicos complexos. São 5 etapas. A hidrólise é aquela que vai dar o tempo de chegar e o tempo de degradação maior. Então, aqui a gente tem a cetogênese, a cidogênese e a cetogênese, certo? Esses aqui são mais realizados por bactérias. A parte aqui, metanogênese, que é a produção do metano. Isso aqui são com árqueas, que são uns micro-organismos ainda mais primitivos que a bactéria, e ainda tem uma 5ª etapa que não faz parte da degradação, mas concorre com a metanogênese, que é a formação do H2S. Tá? Se ela produzir o H2S, não vai produzir metano, e isso aí são condições que a gente pega e verifica através de pH, como é que está as condições de produção de hidrogênio, etc. Aí. Então, isso aqui, o tempo de produção vai depender da complexidade que a gente tem dos açúcares. Então, aqui, açúcares simples fermentam rápido, como a gente vê no etanol. Amido também, ele chega e tem um grande processo. Tem aqui algumas coisas a partir da proteína também, mas isso aí, a depender da quantidade, é recalcitrante, ele não ajuda. Tá? E aqui, celulose,
Então, a partir daí, a gente começa a verificar que são açúcares mais complexos e a gente começa a ter que fazer alguns procedimentos para poder acelerar essa degradação, essa parte da hidrólise. Então, isso aí a gente usa tanto a hidrólise ácida como a hidrólise enzimática, e no final tem a lignina, que isso aí é um grande empecilho também para a parte de produção anaeróbia. Tá? E aqui, ó, essa produção de biogás, ela vai depender do tipo de substrato, da matéria-prima que você está utilizando para essa produção. Então, você vem aqui no Brasil é muito conhecido com essa parte de utilização dos excrementos animais. Mas a gente vê aqui que são aqueles que produzem menos biogás. Quando você começa a trabalhar com resíduos de cervejaria, a parte de silagem, resto de comida, gorduras e óleos, a produção do biogás aumenta muito. Então, você pode trabalhar isso aí, não precisa ter uma produção dedicada, matéria-prima dedicada, então você pode chegar e trabalhar em codigestão e você chegar e ter um aprimoramento disso aí, certo? Então, para chegar e passar do biogás para o biometano, você tem que chegar, já foi falado aí pela doutora Zanella, você passa do biogás, então tem alguns métodos de purificação, que é separação por membrana, PSA, que são os métodos secos, e você tem os métodos úmidos, que você usa a parte de limpeza usando a mina, tá? E a parte de lavagem com água. Eu não vou chegar a mostrar isso aí, porque isso aí daria muito tempo, mas no final, se quiser perguntar, a gente tem como mostrar, certo? Então, o biometano. O que é o biometano? Ele é um gás que é obtido a partir do processamento do biogás e, segundo a ANP, tem que ter, no mínimo, 90% de metano. E tem que ter um teor máximo de H2S de 10 miligramas por metro cúbico. Quer dizer, tem que ser bem baixinho, 10 ppm. Tá? E aqui, nessa produção do biogás, existem dois tipos distintos, que é um gás que é chamado gás de aterro e o gás que é proveniente de biodigestores. Logicamente, todos eles produzem o metano e o CO2. No teor de metano dos biodigestores é um pouco maior, certo? Como também é o H2S. Aqui tem uma diferença pequenininha entre um e outro, tá? Mostrando que no biodigestores ainda você tem você pode ter uma produção maior de metano, um teor de metano nos gases, certo? Poder calorífico um pouco maior, certo? Isso aqui foram os dados que foram do Instituto de Energia, da Agência Internacional de Energia, tá? E a gente tem que chegar e verificar, porque no aterro você não tem controle de temperatura, pH, agitação, a parte de controles de variáveis de processo. Então, isso aí prejudica um pouco a parte da produção. Para a parte de produção de biodigestores em larga escala, os mais usados são o biodigestor canadense, Glaucoma coberta, que aqui no Brasil é bastante utilizado para essa área de agentes animais, que tem uma pequena porção de sólidos totais. Isso aqui é muito desenvolvido no sul do país. Aqui em Pernambuco, eu não conheço nenhuma planta de grande porte para chegar a utilizar isso aí. Tá? E aqui tem o CSTR, que é um reator com tanque agitado continuamente. Esse aqui não desculpa, aqui está um erro aqui, não está muito pouco utilizado no Brasil, certo? Mas ele está aqui, ó, com as campânulas, certo? Tem agitação, você tem controle variável de processo, e esse aqui, o custo de implantação é bem maior do que o outro que eu mostrei, mas tem uma maior durabilidade e é um excelente controle de variáveis de processo, pH, temperatura, agitação. Eles podem trabalhar em temperaturas mais altas, que acelera a degradação. Então, tem uma operação mais eficiente. Tá? Isso aqui eu já tinha falado. Tá? E o que sai do biodigestor é o biofertilizante. Então, esse aqui, o que sai de lá, esse resíduo, ele pode ser aplicado na própria agricultura. Tá? Então, falando um pouco aqui da produção de biogás em Pernambuco, juntamente com a professora Ângeles, da UFPE, tá? A gente fez um inventário
biogás, da biomassa produtora de biogás em Pernambuco, dividido aqui nas mesorregiões. Então, com isso aí, a gente fez nas 184 cidades de Pernambuco, dividindo em micro e também nas mesorregiões, certo? E com isso aqui, a gente pegou tanto a parte de excremento animais, por tipo de animal, bovinos, caprinos, equinos, galináceo, frango de corte, ovino, suíno, vacas leiteiras, em todos os municípios, pegando as micro-regiões, certo? E com isso aí a gente fez uma totalidade de biogás que pode ser produzido. Então, com isso aí, o que é que você pode chegar e incentivar essa parte de geração distribuída? Ao mesmo tempo, a gente também fez a parte de lavoura temporária, lavoura permanente, pontas e palhas de cana-de-açúcar, apesar de aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, você queimar isso aí, também tem um potencial, porque isso aí é silagem, tá? E no caso no futuro, deixar de queimar isso aí, você aumenta esse potencial de geração e, logicamente, isso aí você vai também impedir vários problemas que são causados por essa queima. E aqui a gente tem do resíduo sólido urbano. Tá? Só queria dizer também o seguinte, se eu chegar e colocar os resíduos em aterro, a produção de metano, de gás, chega em torno de 53 metros cúbicos por tonelada, enquanto se eu usar em biodigestores, isso aí vai chegar na faixa de 110, 160, e podendo chegar até um pouco mais, a depender do substrato que você utiliza. Então, e aqui eu coloquei a parte de vinhaça, foi bom até que falaram a parte da produção do etanol. Então, como você tem aqui, na parte de produção do etanol, você tem esse resíduo, que é a vinhaça, hoje é utilizado como a parte de fertilização, você pode chegar e gerar o biogás e o resíduo sair, você jogar. Então, você, na parte intermediária, certo? Entre você diminuir o DQO, que é elevado na vinhaça, e utilizar na sua plantação, você pode chegar e produzir esse gás. Isso aqui não foi considerado a parte de torta de filtro. Então, você tem um grande potencial ainda que você pode ser gerado. E aqui a gente tem a produção de biogás de estação de tratamento de esgoto. Tá? Isso aqui não está ainda funcionando em Pernambuco, tem algumas unidades que funcionam lá no Paraná. A gente estava com um projeto de P&D da CEL, da Neoenergia, junto com a Compesa, mas isso aí ainda está em negociação. A gente tentou a primeira vez, mas deu um problema, e acabou o prazo do projeto, mas estamos tentando reativar esse projeto, certo? Então, com aqui a gente tem a produção potencial total por mesorregião, considerando o rebanho, a lavoura permanente, a temporária, a cana-de-açúcar, o RSU, e aqui a gente tem o total por mesorregião, certo? E o total de Pernambuco, mostrando que a Zona da Mata é aquela que tem o maior potencial de produção do biogás, certo? Seguido aqui do Agreste, tá? A região metropolitana, basicamente, você tem essa parte dos resíduos. Isso aqui está tudo aqui nesse inventário, que é de 2016, que a gente precisa já atualizar. Como eu falei, foi feito pela professora Maria de Los Angeles Palha, que é da Federal, da Departamento de Engenharia Química, e por mim. Isso aqui tem um e-book grátis disponível na internet, e se tiver alguma dificuldade, pode solicitar, certo? E eu queria mostrar não somente essa parte do biogás e do biometano, mas a gente tem aqui, que a gente pode pegar vários tipos de matérias-primas, produzir o biogás. Desse biogás, você pode usar o biometano e utilizar na distribuição, como a Copergás já mencionou, e até parabenizo por estar com o primeiro projeto de biometano já contratado, certo? E aqui você, como a gente está na era de chegar e começar a falar do hidrogênio e de outros combustíveis, a gente tem aqui alguns métodos
que você faz a parte de reforma a vapor para a produção de hidrogênio, que seria uma outra rota que você tem, tá? E também a reforma seca, mas essa aqui não está ainda comercialmente aplicada. Essa outra já está, certo? Então, com isso aqui, na hora que produzir o hidrogênio, pode usar uma tecnologia que é chamada de gas to liquid, de fazer do gás para o líquido e fazer produção de combustíveis sustentáveis, porque a gente precisa, na aviação, precisa do metanol, que é até para a produção do biodiesel, que a gente usa o metanol fóssil, tá? Que é oriundo do gás natural, o diesel sustentável, e só para mostrar aqui que 1.000 metros cúbicos de biometano ele pode produzir 184 litros de bioquerosene de aviação, mais 251 litros de diesel sustentável. Isso aqui são dados de plantas pilotos já nos Estados Unidos em operação, certo? Só falando um pouquinho aqui do hidrogênio, que tem uma série de cores, tá mostrando uma parte que é fóssil, o azul mostrando que ele é a partir da captura do CO2 dos combustíveis fósseis. Aqui eu tenho os que são renováveis, tá? Então, no final, o que eu vejo é que assim, vai ter o hidrogênio sustentável, renovável, de várias origens, e o hidrogênio que é danoso ao meio ambiente, que é aquele que é o fóssil, que é o que está sendo produzido, mas hoje tem a possibilidade dele deixar de ser danoso a partir da captura do CO2, certo? Só para mostrar um pouquinho aqui essa parte da importância, na combustão de hidrocarbonetos, na hora que eu pego e produzo gás natural, tá? Que eu uso o gás natural na combustão, ele produz CO2, mas na cadeia produtiva do gás natural não tem nada que captura CO2. Então, por isso é considerado que é poluente, é menos poluente que os combustíveis líquidos, né? O diesel e outros, principalmente combustão, mas, mesmo assim, ainda polui. E no biometano, você tem aqui, vai produzir, é a mesma coisa que tem em cima, só que esse CO2 é considerado biogênico, não é poluente, já que as plantas capturam isso aí, só relembrando a fotossíntese aqui, o CO2 que foi emitido na combustão, ele é capturado pelas plantas, certo? E aí vai produzir a glicose, tá? E essa glicose ela vai chegar e vai ser utilizada na fixação no carbono na própria biomassa, tá? Então vai produzir a celulose, vai ter ainda aqui os carbonos aqui na hemicelulose e aqui até na própria lignina, tá? E com isso aí a gente vê que realmente não tem essa carbono negativo, mas falando do hidrogênio, o hidrogênio não tem carbono. Se não tem carbono, ele é muito importante nesses programas de descarbonização. Só mostrando um pouquinho aqui da equivalência de energia, eu tenho aqui o biogás. O biogás, o poder calorífico dele em torno de 23, isso vai depender do teor de metano, tá? Se considerar 23,2 megajúlio por metro cúbico, ele tem aqui 1 metro cúbico dele, vai chegar a ser equivalente à mesma energia que eu tenho de 0,64 metros cúbicos de biometano, 0,67 de gás natural, meio quilo do GLP, tá? 0,6 litros do diesel, 0,78 da gasolina C, 1 litro do etanol, 2,15 metros cúbicos do hidrogênio e 2,55 kWh. Então, isso aí você tem uma equivalência que pode chegar e verificar, e ainda tem que ver que você, na hora que está substituindo o biogás, o biometano, em lugar de combustível fóssil, aí você tem aqui as emissões da gasolina, do diesel A, o diesel é 263, do GLP 299 e do gás natural. Então, com isso aí, você pega e consegue chegar e fazer verificar a quantidade de CO2 que é evitada, certo? Então, só para mostrar aqui, 1 metro cúbico de biometano
equivale a 3,3 metros cúbicos de hidrogênio, 1 litro de diesel. Só que na reforma, tá, você chega e tem uma perda. Na produção mundial do hidrogênio, ele usa o gás natural. Tá? Ele é o mais, onde produz mais, e apenas 4% é proveniente da eletrólise e 1% é hidrogênio verde, que vem aqueles de eólica, solar, de hidrelétrica, certo? E ainda não tem uma produção dedicada, está tudo ainda sendo contratado. Isso aqui é só reforma a vapor, mostrando como é que se faz, e para também não ia prolongar muito, mostrando aqui a possibilidade de produção de hidrogênio sustentável em Pernambuco e também do metano. Se eu pegar somente os principais substratos, que é a fração orgânica, resíduos sólidos urbanos e excrementos animais, aí eu tenho aqui uma produção de metano, de biometano, que pode chegar anualmente a quase 500 milhões de metros cúbicos, né? Muita coisa aqui, certo? O que daria mais ou menos 1.365.000 metros cúbicos por dia, certo? Tá? Que também pode chegar e produzir esse hidrogênio usando a reforma a vapor, o que daria mais ou menos 260 toneladas de hidrogênio sustentável diariamente. Então, isso aí é um potencial teórico. Logicamente que, na prática, isso aí vai chegar e vai diminuir bastante. Em relação a esses custos de hidrogênio, mostrando que a eletrólise hoje está na parte de 4,8 a 5 dólares por quilo, e usando a reforma a vapor dá 1,3. Isso em geração de grandes blocos. Se usar essa outra parte, espera que seja um pouco mais alto, mas não tem ainda dados na literatura para chegar a verificar isso aí. Então, com isso aqui, a gente vê que essa parte de utilização desses resíduos para a produção de combustíveis ou de energia elétrica, você pode chegar e gerar tanto combustíveis sustentáveis ou chegar a gerar energia elétrica de forma distribuída. Então, se eu chegar e gerar esses combustíveis e utilizar no setor de transporte e energia, eu estou reduzindo todos aqueles grandes emissores aqui em Pernambuco, certo? Então, isso aí é bem importante, porque a gente vê que tanto essa parte de utilização dos resíduos para energia ou a produção de combustíveis, ele pode ser utilizado com matérias-primas para a produção de combustível sintético de maior valor agregado. Inclusive, isso aí é o que estão querendo fazer, é pegar e importar o hidrogênio verde do Brasil, hidrogênio sustentável, para poder chegar e ser produzidos combustíveis líquidos mais caros, com maior valor agregado, para poder chegar e exportar, certo? Isso aqui, esses combustíveis podem substituir parcialmente combustíveis fósseis, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa no setor de transporte, energia e industrial, e dessa forma, o uso dessas tecnologias vão reduzir as emissões do CO2 fóssil. Então, esse é o processo de descarbonização para poder atingir as metas estabelecidas pelo Brasil e pelo mundo. Isso aqui são algumas pesquisas que fizemos na universidade. Nós transformamos um grupo gerador a diesel de pequeno porte num gerador totalmente sustentável, usando somente biodiesel, e chegamos até 30% de hidrogênio, tá? Isso aí foi uma coisa bastante interessante, esse projeto. Estamos terminando um projeto, um estudo de viabilidade e utilização de resíduos para energia na Ilha Fernando Noronha, que é o projeto das Nações Unidas. Isso aqui foi um projeto de demonstração, foi um projeto de P&D da Neoenergia, que contou com a Universidade de Pernambuco, o IAT. Esse aqui foi o primeiro projeto usando resíduos alimentares de shopping center para geração de energia. Eu tive o prazer de chegar e projetar fazer o projeto, supervisionar, comissionar e deixar em funcionamento. Funcionou durante quase 5 anos, parou agora na pandemia.
E tem uns trabalhos que a gente faz também de descarbonização nas indústrias, com a utilização de resíduos para produzir biocombustíveis e hidrogênio, usando gás de cozinha e graxa residual de caixa de gordura para a produção de biodiesel. E, em dezembro do ano passado, ganhamos um projeto que foi para a utilização desses resíduos para produzir hidrogênio e produzir combustíveis sustentáveis. Esse projeto que estamos iniciando agora, esse aqui é o potencial que já falei. Agradecer de novo aos nossos patrocinadores, né, e agradecer também ao convite aqui da FIEP para fazer esses projetos, certo? Aqui sempre gosto de mostrar as belezas das nossas cidades, e seria tão bom que a gente não tivesse os rios poluídos, as praias poluídas com esses resíduos que podem chegar e ser aproveitados energeticamente. Eu só queria também dizer que, nas diretivas da União Europeia, somente 10% dos resíduos que são gerados que podem ir para aterro. O aterro é lugar para rejeito. Se você pode chegar e aproveitar esses resíduos para a produção de energia e fazer a reciclagem, produção de energia e produção de biocombustíveis, eles devem ser usados. Tá? Então, obrigado aí pela atenção, e aqui são os meus contatos, e volto a palavra aí para vocês na FIEP, e obrigado pela oportunidade. Pode voltar aqui. Deixa eu ver se Professor, muito obrigado pela sua apresentação, uma verdadeira aula, nos trouxe muitas informações, muitos dados, e, principalmente, oportunidades de negócio. Então, quem está nos ouvindo, seja de que região for aqui do nosso estado, vê o potencial que nós temos aí para a geração do biogás, do biometano, e realmente poder utilizar como fonte de energia e, principalmente, também em alguns setores industriais, não só como energia, mas como a geração de vapor também. Então, você tem a cogeração. Aí você dá uma viabilidade econômica muito significativa. Então, vou começar agora essa nossa sessão de perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta endereçada a Roberto Zanella, no sentido de que a gente sabe que a Copergás é importantíssima para o desenvolvimento industrial de Pernambuco, mas nós temos um desafio no polo gesseiro do Araripe. O polo gesseiro do Araripe, ele ainda não encontrou a sua matriz energética que venha viabilizar de forma sustentável os seus negócios. E uma alternativa que se tem é justamente o gás natural e através também do biometano. Eu queria saber, efetivamente, como é que está essa viabilização de levar esse combustível para aquela região de Araripina, Trindade, Uricuri, Ipubi, no sentido de que seja viável economicamente a utilização do gás natural e do biogás. Pois não, Zanella, por favor. Não, realmente é uma região que figurou ali na minha apresentação como um projeto onde nós queremos fazer desenvolvimento e implantar redes de gás para atender o polo gesseiro, que precisa realmente de um desenvolvimento maior, né, até para poder gerar produtos de maior valor agregado. Hoje nós sabemos as dificuldades que tem lá, o pessoal vem explorando madeira lá do Piauí, é uma distância muito grande, com condições de trabalho também não tão melhores, né? E já aqui, junto com o novo secretário de Desenvolvimento, né, o Guilherme, junto com a governadora e o presidente novo da Copergás, nós estamos elencando aí como um projeto, porque é um projeto que, nos nossos planos, será atendido através de carretas de GNL, né? A origem, ainda no nosso planejamento, será com o combustível convencional, né? O gás natural, até como mostrado brilhantemente aí pelo professor Sérgio, ainda nós temos uma potencialidade no Estado de desenvolver o biometano, mas ainda não temos projetos, né? Então,
Nós até discutimos bastante algumas iniciativas com o Paulo, que também conhece bastante, o professor Sérgio, para desenvolver petrolina através de resíduos agroindustriais. Então, precisamos achar realmente empresários dispostos a desenvolver o biometano, né, através de investimentos, e ter a Copergás como parceiro. Mas a nossa proposta, no primeiro momento, é realmente, através de um trabalho amplo, junto com o governo do Estado, conseguir levar o gás natural para o polo de Araripina. Eu digo que é um trabalho amplo para lá, porque o gás só por si só não será uma solução. Nós vamos precisar achar uma solução social para as pessoas que trabalham na extração dessa madeira, porque uma vez que o gás natural chega, ele vai deslocar o energético atual. Vamos precisar trabalhar, talvez, alguns programas de desenvolvimento de soluções para os equipamentos da própria indústria, né? Nós sabemos que alguns fornos são aqueles de barriga de aquecimento que precisam de uma modernização, então vamos precisar achar sistemas de desenvolvimento de queimadores, de fornos, novas tecnologias para melhorar essa solução, um pouco do ambiente social para, na medida que esse gás chegar lá e deslocar a lenha, a gente não cria um problema também social, mas está nos nossos planos, dentro de 5 anos, levar através de GNL, a partir de gás produzido, o GNL produzido a partir do gás da própria Copergás, levar para caminhões e fazer uma redistribuição lá. Nós já temos um pré-projeto, são potencialmente mais de 70 quilômetros de rede para poder atingir as regiões, como você falou, Araripina, Trindade, Uricuri, né? Para que a gente vá fazendo aos poucos a transformação, levando para os postos de GNV também, né? E levar um combustível melhor. Mas está no plano da Copergás e é um projeto complexo, no sentido que nós vamos ter que envolver vários atores para levar a melhor solução para a região. Nelly, essa sua colocação é muito importante, porque a gente sabe que precisa de uma adaptação. Você vai sair de fornos que foram projetados para queimar lenha e ele vai ter que ter queimadores para gás. Então, obviamente, vai precisar de adaptação. Então, o sistema FIEP, nós temos o SENAI, a gente está vendo aí que a UPE também está muito preparada, a gente pode fazer um conjunto de instituições no sentido de estudar soluções e propor alternativas para viabilizar esse novo tipo de tecnologia. Então, já fica aí registrado aí para a Copergás e também para o professor Pérez, no sentido de que a gente depois articular uma reunião com o Sindogesso também, para efetivamente a gente buscar as alternativas que a gente possa viabilizar, porque é uma região em que o gesso, a gipsita, representa muito na geração de emprego, na geração de renda, e 95% da gipsita produzida no Brasil vem da nossa região do Araripe. Então, a gente precisa dar realmente uma atenção muito grande. Então, já fica esse registro. Agora, professor, a gente verificou esse potencial que nós temos aqui, né, em várias frentes, e a gente vê que o maior potencial estaria na agroindústria açucareira, porque a gente tem a vinhaça e a torta de filtro. Juntando esses dois, vinhaça e torta de filtro, pode fazer a biodigestão, você gera o biometano e você ainda tem o material restante que vai servir para a fértil irrigação das usinas. E as usinas estão muito localizadas aqui na zona da mata, muito próximo da rede que a Copergás tem. Então, acho que, juntamente, tenho certeza que o Sindaçuca, através do companheiro Renato Cunha, já deve estar começando a falar com os seus pares no sentido de ver essas alternativas para Pernambuco efetivamente entrar nessa nova frente tecnológica. Como é que o senhor vê, professor, em termos de alternativa econômica sobre essa exploração do vinhoto e da torta de filtro? Olha, eu
Eu acho excelente. Isso aí eu já conversei uma vez lá com o Renato e com o Marcelo Guerra para chegar e fazer essas propostas, inclusive até quando saiu essa chamada lá da Copergás, certo? E você tem tanto na Mata Norte como Mata Sul, certo? Você tem as usinas estão lá operando e você tem esse grande potencial, tá? Agora, como eu disse, se colocar pontas e palhas, esse potencial vai aumentar mais ainda, só que ainda a gente está, por conta da geografia aqui do estado, a gente não consegue utilizar ainda esses recursos. Mas a Vinhaça ela tem um DQO muito alto, então isso aí é bem utilizado para fazer essas produções. Você vê aí a Ryzen lá em São Paulo está produzindo 20 mega. Então, e por que aqui a gente não começa a fazer isso? Tá? Ok. Terminou, professor. Eu vou começar a ler aqui as perguntas que foram colocadas. Eu tenho uma pergunta para o doutor Zanella. Qual foi o investimento da Copergás em caminhões para levar o gás natural para Garanhuns e Petrolina? Bom, na realidade, nós não fizemos um investimento direto na compra de equipamentos. Hoje, o que nós temos é uma parceria com um produtor e fornecedor de gás natural liquefeito. Então, na realidade, o nosso pagamento, reconhecimento desse investimento é através do metro cúbico do gás natural que é fornecido para nós. Então, ficou realmente para a iniciativa privada fazer o desenvolvimento da solução, desde a liquefação, transporte e regasificação. E nós recebemos o gás assim como nós recebemos por similaridade da Petrobras ou da Shell. Então, nós temos hoje um pagamento por molécula, por custo de molécula fornecida. Está sem som, está sem som. Acha que ela é execuível? A gente tem condições? Eu vou repetir a pergunta para o professor Sérgio Pérez. É indagado aqui se essa redução que o Brasil assumiu de 37% dos gases de efeito estufa até 2025, ele se pergunta aqui se ela é execuível. Eu não acredito que não, certo? Não tem nenhuma ação efetiva agora de chegar e você descarbonizar tanto as indústrias, como chegar e fazer ações que você pega e para você chegar e diminuir essas emissões, você vai ter que chegar e pegar o quê? Você vai ter que chegar, primeiro, usar cocombustão, usar combustíveis, como a gente faz com gasolina C e com diesel, botar mais biodiesel, botar mais etanol nesses combustíveis, tá? E você precisa chegar e aumentar essas proporções em algumas coisas, tá? Incentivar mais o uso do etanol, já que o transporte está aí, mas aqui em Pernambuco ele está muito atrelado ao preço da gasolina. Tá? Então, isso aí é uma coisa que eu vejo. Quando eu viajo lá para o sul, tá? Em algumas regiões, ele não está atrelado, é vantagem você usar o etanol. E, para você chegar a descarbonizar, hoje existem técnicas de captura de CO2, certo? De emissões de CO2, então você vai chegar e vai fazer isso. Inclusive, eu fui a convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2019, a gente foi à Alemanha e também à Suíça, para ver a primeira planta de captura de CO2 instalada. Então, tem uma usina lá de incineração de lixo para a produção de energia elétrica e a captura de CO2 era exatamente na saída disso aí. Então, para você chegar e diminuir essas emissões. Então, vai chegar
essas tecnologias aqui no Brasil. Agora, precisa chegar e realmente ter ações políticas e incentivos para acontecer isso. Hoje, a gente está falando muito no hidrogênio, mas a gente precisa ter uma ação conjunta, não é só o hidrogênio. Você tem que ter hidrogênio, o incentivo da produção do biometano, incentivo do uso mais de biomassa, da captura do CO2, produção de combustível sustentável, tudo isso aí você tem que chegar e incentivar. Mas eu, com certeza, digo a você que em 2025 a gente não consegue essa redução. Está muito próximo, 2 anos, menos de 2 anos. Temos mais duas perguntas para a gente ir para as considerações finais. Essa pergunta vai para o Roberto Zanelli. Esse aterro sanitário que a empresa fará a parceria para receber o biometano em Pernambuco é a primeira parceria da Copergás ou também já existem outras parcerias em vista? Essa foi a primeira, que é de Jaboatão, de Guararapes, que é um aterro que já produz, né, que já está lá instalado e recebe todos os resíduos de várias cidades da região metropolitana de Recife. É o primeiro, né, foi resultante, até como o professor falou anteriormente, nós fizemos uma chamada pública há 1 ano e pouco atrás e realmente o único projeto que se tornou e se mostrou factível foi o desse aterro, né, de Jaboatão. E a nossa ideia, de fato, até aproveitando esse espaço, é realmente estar mostrando para a sociedade que o Copergás quer incentivar o desenvolvimento, né, e ser o elemento aí que realmente capture essa produção de biometano, né, para mostrar para o mercado que existe aplicação, que a Copergás está disposta a fazer a sua parte na contratação desse biometano. Então, nós precisamos de muito mais projetos, de fato, para poder fazer essa geração, e a Copergás está cada vez mais participando desse processo, dessa mudança de matriz energética. Então, temos estimulado alguns empresários, mas estamos aguardando aí realmente a avaliação dos grupos envolvidos nessa cadeia de produção. Agora, mais uma pergunta para o professor Pérez, e, no caso, seria a última, depois a gente vai para as considerações finais. A gente tem um grande número aqui de perguntas, mas como a gente tem um horário pré-fixado de 1h30, lamentavelmente, a gente não vai ter condições de atender a toda a demanda, mas vai ficar registrado e, posteriormente, a gente pode fazer um encaminhamento para os palestrantes e depois a gente fazer a ligação para aquela pessoa que fez as suas indagações terem a sua resposta. Professor Pérez, o que seria mais eficiente? Produzir energia elétrica a partir do biogás e distribuir, ou produzir o biometano e injetar na rede de gás natural? Veja, as duas coisas são complementares, certo? Veja, produção de energia elétrica, ela é mais viável aonde? No horário de ponta, certo? É quando ela chega, se viabiliza melhor. Então, se você chega, eu não sei qual é o preço que a Copergás está comprando o biometano, mas se você quer trabalhar o biometano para descarbonizar a própria Copergás e o fornecimento, ele já entra importante, tá? Para atingir aquelas metas de redução dos 37% que a gente precisa, o Brasil se comprometeu até 2025. Tá? O biometano ele vai ser usado em fornos, ele vai ser, tem várias aplicações, inclusive que ele vai chegar e vai entrar nos postos de combustível, tá? Para fazer o GNV. Então, esse GNV, na hora que eu injeto biometano, esse GNV já vai ter um percentual também renovável. Tá? Então, tudo isso é complementariedade. Então, tem que chegar, tem que fazer um estudo de cada caso para poder você verificar. Agora, diga você que energia elétrica,
o horário competitivo é exatamente o horário da ponta, que é das 5h30 às 8h30 da noite. Então, pode chegar e verificar se está consumindo, como é que está consumindo. Então, você tem que fazer uma análise caso a caso, não é assim bem imediato, não, mas isso aí são as minhas impressões. Então, a gente está chegando na parte final, então a gente vai ter a oportunidade de 2 minutos para as considerações finais de cada apresentador. Então, eu passo para Roberto Zanella para os seus 2 minutos e aí já fica o nosso agradecimento pela sua participação e o que você trouxe de útil e de proveitoso. É muito interessante para o setor industrial. Por favor. Obrigado. Eu agradeço a FIEP também essa oportunidade, né, junto aqui nesse painel com o professor Sérgio, que é uma pessoa reconhecida aqui em Pernambuco, e está ajudando a todo mundo a entender melhor o papel de cada um nessa busca pela solução dessa transição energética. Né? A Copergás, como eu disse, incentiva e as nossas chamadas e aberturas de chamada pública têm esse objetivo de mostrar para os investidores ou para os interessados que a Copergás é uma parceira importante para o desenvolvimento desses projetos, e cada vez mais que nós conseguimos, digamos, identificar e formar essa parceria, com certeza a Copergás estará lá muito próxima para poder fazer a correta destinação desse biometano para chegar em toda a base de clientes que nós temos. Como eu pude apresentar, nós temos empresas já de primeira linha que estão buscando realmente a descarbonização dos seus processos. Todos nós sabemos que estão sendo criados vários tipos de incentivos para as indústrias para poder reduzir o número de emissões. Nós também estamos juntos para buscar e viabilizar alternativas para fazer essa transição, seja pelo gás natural ou pelo biometano, com proximidades por exemplo, na frota pesada com a Scania, com a MWM, com os transformadores de equipamentos de frota pesada. Estamos com algumas iniciativas aqui nos estados em desenvolvimento. Esperemos brevemente estar mostrando para a sociedade o quão interessada e envolvida a Copergás está. Não é só realmente ser uma empresa que vende gás. Nós queremos vender melhor solução, vender mais conforto, melhor atendimento para as metas de desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, e estamos com toda a nossa equipe de engenharia, com a equipe comercial disponível para quem tiver interesse, e com certeza, por favor, as perguntas foram feitas aí, endereçadas à Copergás, podem me enviar, farei pessoalmente a resposta a todas elas, para também poder ajudar aí o interesse de todo mundo que esteve envolvido nesse painel. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Professor Sérgio Pérez, por favor, suas considerações finais e nossos agradecimentos. Muito obrigado pela oportunidade de chegar a expor o nosso trabalho. A gente tem uma função como educador de chegar e informar e ilustrar essas possibilidades de parceria que a gente chega e tem, com o intuito de quê? De chegar e trabalhar nessa parte de descarbonização, ter opções energéticas, e você tendo essas possibilidades de aproveitamento desses resíduos para a produção do biogás e biometano, tá? Você tem grandes polos aqui que tem muito resíduo, como é a parte petrolina, que é uma grande polo agrícola que a gente tem aqui no estado, certo? Então, a parte da zona da mata, a parte de... Então, cada um tem a sua especificidade, então você pode chegar e gerar o biogás para consumo próprio, para você chegar e reduzir os seus custos de produção. Como você pode chegar, se tiver os excedentes, você pode chegar e verificar a possibilidade de chegar a produzir biometano, usar combustível próprio, chegar a usar, fazer o contato com a Copergás,
para verificar essa parceria de chegar a utilizar esse biometano e ainda você chegar agora com a onda verde do hidrogênio, de chegar a verificar a possibilidade de produção de hidrogênio que vai ser utilizado, vai ter o Tech Hub lá do Senai, lá em Suape. Então, com isso aí, vai estar com muita área de pesquisa que vai ser apropriada para fazer esse desenvolvimento desses projetos. Então, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem aqui de juntar a academia, o governo e as indústrias e trabalhar junto nesse papel da descarbonização. Se você tem resíduo na sua indústria, por que você não usa? Tá? Para chegar e você gerar o seu próprio combustível. Assim, você já vai trabalhar em processo de descarbonização. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Tá? Eu acho que essa oportunidade aqui que a FIEP me proporcionou, tá? Foi excelente. E agradeço aí até a Zanella e da Copergás de conhecer esses projetos da Copergás e saber que a gente está interiorizando o biogás e vai incentivar esse uso do biometano, ou seja, a parte do aproveitamento energético desses resíduos. Então, muito obrigado. Ao final do nosso encontro, quero deixar registrado os agradecimentos a Roberto Zanella, da Copergás, ao professor Sérgio Pérez, da UPE, a todos que nos assistem, que até esse momento nos acompanham, e dizer que nós estamos muito satisfeitos, porque atingimos nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Levar informação, levar conhecimento para o empresariado pernambucano, notadamente o empresário da área industrial, mas temos também, dentro da nossa assistência, profissionais liberais, temos executivos, temos professores. Então, essas pessoas puderam se enriquecer de conhecimento para, no sentido de contribuir com a transição energética, porque ela é algo que é fundamental, que a gente precisa incorporar no seu dia a dia. Então, agradeço a todos, quero agradecer a Abraão, o coordenador, a Rafaela, aos companheiros aqui do Conselho, a Tiniel, Hermeson e Apolinan Caldas, e no próximo mês teremos outro FIEP Ambiental com temas interessantes, relevantes e importantes para a melhor qualidade de vida e sustentabilidade do nosso Estado. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.